Ao completar 70 anos de sua fundação e um século das origens do seu curso de graduação em arquitetura, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, FAU Mackenzie, como carinhosamente a chamamos, segue formando inúmeros profissionais que se distinguem no exercício da profissão e na produção de conhecimento. No bojo das comemorações realizadas ao longo de 2017, professores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e de Design, alunos da graduação à pós-graduação e funcionários da FAU Mackenzie dedicaram-se a organizar um conjunto de atividades com o propósito de resgatar a memória, registrar suas principais transformações, valorizar o seu papel na atualidade e indicar desafios futuros para esta escola. Este vídeo insere-se no contexto dessas comemorações. Estamos em festa. Aproveitem! Eu imaginei qualquer coisa como se fosse um breve script para um filme. Imaginei o seguinte, que para comemorar isso que estamos fazendo agora aqui, que é um aniversário, nós fizéssemos um banquete. Desses que sentam-se na mesa, como existe na literatura essa imagem tantas vezes, um extraordinário banquete, para o qual, comemorando o aniversário dessa instituição, dessa escola, da minha escola, tivéssemos convidado ilustríssimas e tantas poucas pessoas que pudessem sempre nos representar num momento como esse. Essa escola era muito prática, então os arquitetos formados no Mackenzie se destacavam por causa do projeto, por causa da habilidade que tinham de fazer os projetos. Uma das coisas muito importantes que o professor João colocou também é que o curso sendo integral, a relação não é só a relação dos alunos com os professores, mas a relação entre os alunos era muito maior. Éramos 60 jovens em busca de um sonho, sermos arquitetos. O nosso trote foi peculiar. Nós, calouros, deveríamos durante um mês andar com um bambolê, sempre que deslocávamos no campus até chegar na rua. Não posso também esquecer que foi na minha turma que entraram mais mulheres até então. Isso para mim é uma glória. Entramos em 13 moçoilas em 1958 e até então só entravam 2 ou 3. Acho que inauguramos um novo tempo, com muitas dificuldades para a mulher se inserir numa carreira que era exclusivamente masculina. Nós entramos na escola para fazer arquitetura sob a égide e a influência da criação de Brasília, não é? De uma grande movimentação internacional em formação sobre arquitetura, que era muito importante na época, sob a égide de desenvolvimentista de um Juscelino Kubitschek, né? E também de movimentos de arquitetura que se desenrolavam na época, que é a consolidação da chamada arquitetura paulista, né? E muita coisa sendo feita naquele momento no Rio de Janeiro, não é? Onde você, antes de entrar na escola, tinha a oportunidade de visitar o MAN do Rio de Janeiro, e foi ali que eu descobri a arquitetura, né? Pedro Corona era um pintor, não era arquiteto, ensinava durante 3 anos desenho artístico para a gente. E a linguagem da gente era desenho
próprio professor Anzadinha, quando dava aula de história da arquitetura, ele mandava fazer desenho de bico de pena. Em termos de arquitetura, nessa época, tudo acontecia nesse quarteirão. Era a FAO, ali, na Maranhão, e Mackenzie, aqui. Então, a gente vivia a arquitetura. Tudo que acontecia sobre a arquitetura se sabia aqui nesse meio. Porque o fato da gente ter aqui, e naquela época com a filosofia, ciências e letras, a sociologia e política e a FAO, isto era talvez uma das maiores universidades urbanas que se conhecem. Mackenzie, de alguma maneira, a escola aqui me resultou aprender a pensar. Não só a questão da arquitetura, mas como da própria vida, da relação com as pessoas, né, com o crescimento pessoal. Na época, a gente aprendia muito arquitetura por osmose. O cara fala, como por osmose? Todo mundo tinha sala de aula, você falou, puxa, você viu o projeto do fulano lá no outro andar? Você ia lá ver o projeto do cara. Puxa, que troço bacana, viu do outro. Você tinha um processo de integração, eu digo, até no sentido de você estar no aprendizado. Quando eu entrei na arquitetura, eu fiquei muito, muito satisfeita, e principalmente porque eu via que a arquitetura ela era tudo. Eu tinha 8 horas de aula por 2 vezes por semana de projeto, tinha aulas as aulas vinculadas a projeto, depois tinha as aulas vinculadas à parte de história e arte, e tinha as aulas técnicas, que me fizeram entender a necessidade do conhecimento da engenharia como elemento fundamental para o desenvolvimento da profissão. Assim se passaram mais 3 anos de inúmeras descobertas. Apreender cada detalhe do espaço, do micro ao macro e vice-versa. As matérias se completavam, o interesse era latente. Vivenciávamos arquitetura o dia todo, o ambiente da faculdade era muito acolhedor. Uma vez nós estávamos conversando, falou gozado, a Faculdade de Arquitetura da USP é Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Nós temos as mesmas matérias aqui, a nossa Faculdade de Arquitetura Mackenzie. Pô, e o urbanismo naquela época era uma coisa que estava começando a ferver, os planos diretores na cidade. Eu falei, vamos fazer alguma coisa. Nós não mandamos um ofício para o diretor, que a gente gostaria que fosse inserido o nome urbanismo no nome da nossa escola. E depois eu recebo uma carta do diretor, que o Conselho Universitário tinha deferido, e foi mudado o nome da faculdade para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie. Vejo como, primeiro, uma escola que mantém essa tradição de ser uma ótima escola, ela tem um compromisso com a sociedade, com a realidade, e tem uma tradição nesse sentido. Que coisa maravilhosa! Estudantes, professores, em assembleia única, decidindo pelo ateliê vertical. Eu acho que essa abertura que a gente promoveu através dessa chapa no DAFAM abriu, inclusive, a universidade, né, dando uma oportunidade para as pessoas, para a própria sociedade, perceber a diversidade que havia aqui, né, e da nossa participação como estudantes e até da própria universidade inserida no contexto geral do país, num momento muito difícil que nós vivíamos, né? Com relação à faculdade, eu acho que foi o melhor momento da minha vida, né? Foi um momento riquíssimo, mas que naquele momento, lembrando do Zanettini, projetar era reacionário. As nossas discussões estavam lá fora. Era a luta política contra a ditadura militar que mobilizava todos nós. Me formei em 84, a gente se juntou no Sujinho, que era nosso
nosso quartel-general, e fomos caminhando até o Vale do Angabaú, onde teve um movimento Direta Já, e o que culminou com o fim da ditadura, e isso foi muito importante. O quadro cultural era um quadro muito intenso, né? Mais ou menos na metade do curso, em 85, teve a Bienal de 85. A Bienal de 85, de artes plásticas, foi uma bienal muito importante, porque ela marcava a retomada de alguns aspectos da cultura que estavam mais ou menos... Preciso falar que tudo isso aconteceu dentro de um contexto de discussão do pós-moderno. Então, o pós-moderno, né, na arquitetura e nas artes plásticas, em todas as outras áreas culturais, era uma discussão em ebulição. O curso ele era, além de anual, ele era um curso que tinha uma carga horária bastante intensa. A gente se dedicava praticamente 2 dias da semana, saía daqui, entrava de manhã, saía à tarde, e isso permitia também um contato com os alunos do curso noturno, né, que era o curso matutino e o curso noturno. Eu anotei os nomes dos professores que me são inesquecíveis, né, e que, de fato, esses conduziram a minha formação. Na sociologia, a professora Vólia Cato. Na antropologia, infelizmente, eu não consigo lembrar o nome do professor de antropologia que me fez ler Reich. Né? Eu li Reich nesta escola, William Reich, né? A irrupção da moral sexual repressiva. Teoria da informação, o professor Teixeira Coelho. Teoria da arquitetura, o professor Bocara. História da arte, o professor Fábio Magalhães. Desenho, o professor Valterono. Arquitetura no Brasil, a professora Rita Artigas. Projeto, o professor Miguel Forte. E TFG, o professor Otávio Chimba. Não é? Essas foram as referências para mim na escola. Né? Uns, do ponto de vista intelectual, que são grandes intelectuais que dão e deram aula aqui, né? E outros que foram de projeto e que me ensinaram, que me trouxeram para o mundo do projeto como o mundo da investigação. É emocionante, depois de 10 anos de formada, vir até aqui e conviver com os professores que fizeram, inclusive, parte da minha banca. O sentimento que eu tenho pelo Mackenzie e por todos vocês até hoje é gratidão. Tá? Muito obrigado. Descobri que eu tinha entrado numa escola certa. Por quê? Porque tinha um viés muito pragmático, né? E eu sou pragmático até hoje, uma escola pulsante de profissionais, né? Boa parte dos professores que eu tive o prazer de ter aula eram arquitetos, né, de ofício. Isso é muito importante até hoje, eu considero isso uma das coisas mais importantes, né, o sujeito ser do ofício, para transmitir um pouco daquilo que de fato ocorre no mundo lá fora. Entendo a escola, na verdade, essa ação, esse diálogo constante que temos entre nós, colegas professores, sempre, mas também com os nossos alunos, não é? E, é claro, eu tenho certeza que os alunos, como vocês mesmos, toda essa conversa, as nossas angústias, as nossas decisões, aquilo que fazemos e aquilo que muitas vezes deixamos de fazer, pertence justamente àquilo que constrói a tradição aqui da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie desde 100 anos. O Ópera Prima teve um embrião aqui no Mackenzie com os trabalhos de graduação aqui dessa faculdade. Eu chego aqui em 92, eram 75 alunos e o vespertino. Eu achei muito bom esses 75 alunos. Eu fiz uma reflexão sobre isso também, porque não era nem uma elite intelectual, nem uma elite de nada, eram 75 de um monte de gente, até como é hoje. Assim. Quem me marcou muitíssimo, muitíssimo, foi um professor que, infelizmente, vocês não conheceram, vocês só ouvem relatos dessa figura, né? Que era o Miguel Forte. E nós, todos os súditos do Miguel, sentadinhos ao redor da mesa, porque a gente não saía da mesa, né? Ao redor dele, o atendimento completo. A gente assistia ao atendimento de todos os nossos colegas, porque tudo que o professor dizia para cada um dos trabalhos também servia para a gente. Eu não posso deixar de citar a honra, o orgulho de ter como professor e meu orientador, o professor Pedro Paulo de Melo Saraiva.
fotografia não era igual temos hoje. Tanto é que eu não tenho quase fotos da época da faculdade, mas eu trouxe algumas da formatura. A gente curtiu muito esse momento, né, de vivenciar esse espaço acadêmico, né, de arte, né? De certa forma, eu acho que eu tive uma formação muito rica aqui na universidade. Eu tive professores de visões muito diferentes, com perfis muito diferentes, alguns com perfil mais racionalista, com perfil mais funcionalista e técnico, outros com uma sensibilidade maior para outras questões da dimensão da arte na arquitetura, outros mais sensíveis para a relação da cidade com a arquitetura, outros menos, mas eu acabei tendo em cada etapa, acredito que eu aprendi um pouco, e acabei me formando talvez um arquiteto que incorporou um pouco de todas essas coisas. A minha vontade de dar aula sempre foi de dar aula no Mackenzie. Isso para mim foi sempre muito claro, né? Era fazer de tudo para poder voltar para cá como professor, e foi uma vontade, sem dúvida nenhuma, plantada por todos os professores. Eu acho que o que o ensino, aquele período aqui me fez aprender, e isso foi se consolidar, obviamente, muito mais tarde, em carreira, profissional, tudo é esse ato do pensar e de fazer as escolhas, de ter o discernimento e de ir encontrando as suas empatias, né? O Mackenzie desenha a matéria, o Mackenzie desenha a construção, e faz isso de maneira muito bem feita. Só ver os arquitetos formados aqui, como eles fizeram isso. O convívio com os professores que já foram nossos professores, e com novos colegas, essa vibração de convívio é que, de fato, acredito ser o grande valor do Mackenzie, essa oportunidade plural da gente juntos aqui construir coisas. Não temos uma monocromia de conversa, a gente discorda. E vim aqui para o Mackenzie, que também era um outro grande sonho, desde sempre estudar aqui. E escolhi o Mackenzie por isso, né? Pela tradição e pela fama de ser a faculdade que formava os arquitetos de prancheta, né? De projeto. Foi chegando aqui que, de repente, eu me deparei com um leque grande de possibilidades. Isso é um dos diferenciais, eu acho, do nosso curso. Eu faria 1000 vezes, se precisasse, eu faria arquitetura 1000 vezes, porque eu tenho uma possibilidade de atuação em várias outras coisas. Eu ainda tenho sonhos. Eu sou mackenzista. Isso é uma coisa de coração. Primeira coisa que estava no pescoço aqui, atravessado, era o nosso auditório, que eu falei outro dia, né? Nós tínhamos um auditório atravessado, de lado a lado ali, e da escada até lá na ponta. E era o único auditório que eu conhecia até hoje que tinha uma coluna no meio. Aquilo era um pavor, né? Todo mundo criticava e tal. Então, a primeira coisa que eu fiz, se eu estava com toda amizade, assim, eu mudei o auditório. No tempo de curso, como foi mencionado anteriormente, era o dia inteiro, eram 60 alunos por classe, 600 por ano. E sendo o dia inteiro, eu tinha muita oportunidade de conversar com os professores. Esses professores, todos citados anteriormente, eles foram excelentes para conversar e nos orientar. Essa multidisciplinaridade foi muito importante na formação do arquiteto. Eu era o único doutor na faculdade com 144 professores. Então, eu acabei fundando a pós naquela época, a pós-graduação. E, complementando, o professor Carlão, no final da sua gestão, em 2004, contratou quantos professores PPIs? Teve uma revolução na gestão do professor Carlão, que fez com que a gente adquirisse muito mais qualidade na medida em que os professores tinham tempo integral para se dedicar à pesquisa.
Eu acho que são duas palavras que marcam a minha gestão: articulação e participação. Na medida em que foi criado o primeiro colegiado de direção das escolas de arquitetura, das escolas do Mackenzie. A arquitetura foi a primeira escola que criou um colegiado de direção que incluía os alunos. A gente tinha reuniões mensais também com representantes de todos os semestres. Foi uma gestão que teve, num primeiro momento, o trabalho de reorganizar a estrutura administrativa da escola, que era uma nova escola. Ela tinha mais alunos, ou seja, uma escola que, num determinado momento, tinha um curso de arquitetura. Na gestão da Nádia, recebeu o design, recebeu a pós, e, de repente, a gente tinha arquitetura, design, pós-estrito, pós-lato, grupos de pesquisa que foram montados no fim da gestão do Carlão, ou seja, a escola decuplicou de tamanho e houve um trabalho inicial grande de colocar isso em ordem. Acho que nós temos uma escola que se caracteriza pela diversidade. Nós não somos uma escola de iguais. Isso é fundamental, sob qualquer aspecto. Vai fazer 1 ano que eu assumi a gestão, realmente, e neste 1 ano, o que a gente está procurando fazer, e eu acho que está sendo muito importante, e vai ter um passo importante agora. Primeiro, a questão de fazer com que todos se sintam parte dessa escola. Acho que isso é muito importante. Resgatar a memória aproveitando que a gente está fazendo 70 anos, o curso está fazendo 100 anos, é um passo importante para também a gente pensar o que nós somos e como nós somos parte de algo maior. Fazer um agradecimento especial ao professor Carlos Egídio Alonso, que inaugurou, de certa forma, no início, o século XXI. E que acabou de sair da escola, mas que faz parte dela. Então, eu queria uma salva de palmas. Olá! Eu sou a Cristina, a Nicole, o Vinícius, a Mariana, a Tereza e o Felipe, que não estão presentes, mas a gente faz parte do DAFAM, o Diretório Acadêmico da Faculdade. Esse ano a gente completa 70 anos, junto com a faculdade, e de uns anos para cá a gente vem integrando cada vez mais os cursos de Arquitetura e Design, que fazem parte da FAU Mackenzie. A gente tem os nossos eventos tradicionais, como a Semana Viver Metrópole, a Semana de Integração, que foi novidade esse ano, e com o papel de integrar todos os alunos e mostrar um pouco do nosso trabalho para a cidade, trazer um pouco da cidade aqui para dentro. E a Semana Viver Metrópole é o maior acontecimento aqui dentro, no nosso ver. É um super trabalho que a gente faz, junto com a coordenação e direção. E o nosso trabalho é isso, é integrar todos os semestres. E a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa escola, cada vez mais, uma escola que se importa cada vez mais em fortalecer o tripé do ensino de arquitetura, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. Nesse tempo em que nós celebramos e festejamos os 100 anos da nossa Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, quando refletimos a respeito da existência e da trajetória desse curso, realmente dessa instituição, a alegria que temos não é apenas pelo sucesso da nossa FAU, que começa dentro da Escola de Engenharia e aí se torna um curso próprio, primeiro curso de arquitetura aqui no nosso contexto, no Brasil, mas a celebração vai além. É que é na arquitetura, no estudo da arquitetura e do urbanismo, que nós vamos ter todos aqueles fatores técnicos e específicos, mais científicos da engenharia, sendo trazidos para uma aplicação que leva em conta a questão humana, que leva em conta a questão da vida em sociedade, que leva em conta todos esses outros aspectos que são tão preciosos para nós no Mackenzie, porque eles dizem respeito aos nossos propósitos como instituição, a nossa identidade institucional, a nossa preocupação com o homem como coroa da criação, a sua vida em sociedade, a aplicação do saber para a melhora dessa vida e para o desenvolvimento. Então é com o coração cheio de alegria que nós celebramos esses 100 anos, parabenizamos hoje
nas pessoas que fazem a nossa Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, todas aquelas que durante esses 100 anos fizeram essa instituição tão importante, mackenzista. Olá, é uma alegria enorme poder me dirigir a todos sobre esta data tão importante para o nosso Mackenzie, que é a existência, o dinamismo, o trabalho realizado, a formação de profissionais feita ao longo dos 100 anos do curso de Arquitetura e Urbanismo do nosso Mackenzie e dos 70 anos da nossa Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. O curso de Arquitetura e Urbanismo, ao completar 100 anos, traz na sua trajetória um histórico de grande respeitabilidade acadêmica acumulada ao longo desses anos. Com um corpo docente, tecnicamente, cientificamente, muito bem preparado, desenvolve atividades de pesquisa e de extensão muito ligados às demandas da sociedade. Este curso ele se caracteriza por uma ênfase muito especial à atividade projetual. E dessa maneira nós desenvolvemos uma atividade de ensino muito ligada às demandas do mundo do trabalho. Este curso integra a nossa Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que tem também um curso de design, e completa este ano 70 anos. É a unidade em toda a nossa universidade com a maior inserção internacional. Com isso, inaugura-se o banquete, que termina no momento em que todo mundo conhece o barulhinho da faca batendo no copo e pedindo licença, e levanta-se o patrono supremo, na ocasião, Cristiano Stocks das Neves, levanta, como é de praxe no banquete, no final, a taça e diz: feliz aniversário a essa escola maravilhosa, viva a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie.